Na aula de passo a passo de hoje, vamos aprender o ponto corrente aberto. Esse ponto aí que tem um visual de quadradinhos encadeados um no outro, então é super decorativo. Nós vamos trabalhar com linhas paralelas. É preciso você desenhar uma faixinha ou desfiar o tecido, tá? Na largura que você quer. Para essa aula, nós vamos fazer uma faixinha de 0,5 centímetro apenas, como eu estou mostrando aí para vocês, bem simples de fazer. E também, vocês já devem ter visto ali, né, a faixinha em modo redondo do lado do bastidor. Também é possível a gente bordar em linhas curvas e linhas sinuosas com esse ponto. Bora lá então aprender, gente? Então, começamos saindo do verso para frente do tecido com a linha e jogando a linha para baixo e para a esquerda. Bem simples de fazer, né? Depois, no alinhamento da onde nós saímos, para cima, entramos com a agulha e inclinamos, olha lá, na linha de baixo, deixando a linha por baixo da agulha, tá, gente? Olha lá, linha por baixo da agulha inclinada, e agora nós vamos puxar. Só que o segredinho é o seguinte, não puxamos tudo não. Vamos novamente no alinhamento, da onde nós estamos, lá embaixo com a linha, fincamos ali, né? Passamos a agulha da frente para o verso um pouquinho e ajustamos o nosso quadradinho do ponto corrente aberto. Depois, continuamos o movimento. Inclinamos a agulha, passamos a linha por baixo da agulha, olha lá, e puxamos. Lembrando sempre que a gente não puxa totalmente, tá? Precisamos ali colocar a agulha na linha de cima, olha lá que fácil que é, ó. Para poder o quê? Ajustar o tamanho do nosso quadradinho. E o tamanho do nosso quadradinho? Ele precisa ser o mesmo tamanho? Isso vai variar do seu projeto de bordado, tá legal? Se você quiser fazer algo bem regular, você pode contar as tramas, né? Os fiozinhos das tramas do tecido, tá? Bem simples, pode fazer a continha ali, você vai pegar naquela inclinação 6, 7 fiozinhos, o tamanho que você quiser. Pode bordar ela mais estreitinha, o quadradinho mais larguinho. Isso vai depender muito da sua vontade, tá? Dá para bordar sem bastidor, em tecido de sacaria, qualquer tecido. Só vai mudar um pouquinho a postura da mão, né? Você vai estar segurando ali o tecido nas mãos, isso muda um pouquinho, tá legal? Mas no mais, ó, o movimento do ponto é esse aí que vocês estão vendo. Bem simples de fazer, né, pessoal? Agora vamos até o finalzinho da carreira, porque lá no finalzinho tem também um segredinho para a gente finalizar a carreirinha desse ponto. Então, continuaríamos normalmente, né? Se a linha ainda não tivesse finalizado, a gente ia continuar. Só que agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a nossa agulha por um alfinetezinho ou por uma outra agulha. Isso vai facilitar na hora de puxar e passar ali, ó, a agulha por fora da curvinha, para baixo do tecido. Enquanto isso, o alfinetinho está segurando a parte de cima, né? Para a gente não perder ali aquele ajuste. E por dentro da curvinha, onde está o alfinete, a gente vai passar ali, ó, a agulha agora. A gente pode soltar o alfinetinho e depois passar por fora, tá? É um pesponto, né, que a gente dá em cima e embaixo. Agora que a gente já finalizou o básico do ponto em linha reta, a gente vai ver quais são os macetes e os segredinhos para fazer em linha sinuosa. E a mesma coisa, gente, os segredinhos para linha curva. Qual é o segredo, então? Ele é o mesmo tanto para a linha sinuosa quanto para a linha curva. Na hora em que a gente está alinhando, ajustando o nosso ponto, da mesma forma que na linha reta, cuidar para não colocar a agulha na linha de cima fora do alinhamento da linha reta. Independente de onde tiver essa curva,
para baixo, para cima, se ela é muito fechada ou se ela é muito aberta, você sempre tem que imaginar uma linha reta entre o ponto de baixo, da onde você está saindo com a agulha, nessa linha paralela, e o ponto de cima, gente, onde a gente está colocando, ó. Eu sempre vou imaginar uma linha reta. Se eu começar a inclinar a linha para a direita ou para a esquerda, nesse momento, aí vai começar a ficar torto o meu ponto. Ó, vou mostrar para vocês, ó, na nossa moldurinha. Olha lá. O que a gente faz? Uma linha reta. É isso que eu tô falando. Ó. Ou seja, nós temos que ter várias linhazinhas retas, independente da curvatura. Então, se você jogar para a direita ou para a esquerda, essa linha vai ficar torta. É isso que tem que prestar atenção. Sempre um alinhamento reto, tá? Do ponto de baixo e do ponto de cima. E aí outra dúvida que você pode ter também é se a linha acabar, você tiver que emendar. Já vamos ver agora mesmo. Ó, finalizei o arremate e agora? É muito simples, gente. A gente vai entrar com a agulha, começar do mesmo jeitinho, só que por dentro ali do nosso quadradinho, né? Ó, sair por dentro, estão vendo? Bem no pontinho embaixo ali, por dentro da linha. E vou fazer o mesmo movimento, ó, por dentro ali também, do quadradinho, bem pertinho do ponto de cima, e continuar trabalhando, da mesma forma. Pronto, ó. É por dentro da linha, porque tem que dar essa impressão de que um tá encadeado no outro, né? Então, nós recomeçamos ali por dentro, tá? Bem simples, né, gente? Não tem mistério, não. Ó, agora estamos chegando perto de fechar o nosso círculo, a nossa moldurinha, tá? E vamos trabalhar da mesma forma. Vou chegar bem pertinho lá da onde eu comecei e vamos fazer o arremate final do mesmo modo que nós fizemos com a linha reta. Vamos usar um alfinete de apoio, né? Ajustar a linha e depois passar o pesponto embaixo e em cima. Lembrando de manter ali o cuidado, né, na hora de retirar a agulha e manter a nossa linha reta. E para finalizar o nosso conteúdo de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas sugestões de como fazer esse risco bem redondo, certinho, para fazer essa moldurinha de 5 milímetros aí no seu tecido, tanto com quanto sem bastidor, tá? Vocês podem usar, se tiverem bastidor, podem usar o bastidor de tamanho menor do que vocês estão usando. Geralmente esses bastidores, eles têm ali 5 milímetros entre um e outro, a diferença. Então é só pegar um arco do bastidor e riscar por fora e por dentro. Aí vocês vão ter essa faixinha de 5 milímetros bem redondinha. Se não tiverem bastidor, podem usar também tampinhas de pote, né, de tamanhos diferentes. Então, a diferença entre os tamanhos, você pode riscar o maior e depois riscar o menor, e daí vai dar uma diferençazinha ali entre os tamanhos, pode ser de 5 milímetros, ou de 1 centímetro, 8 milímetros, depende muito, né, da largura que você quiser dar ali a sua faixinha, a sua moldura redonda, né, com o ponto corrente aberto, tá? Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa aí a sua inscrição também, né? Para continuar recebendo conteúdos de muito valor, que eu faço com muito carinho, para quem quer iniciar no bordado já com o pé direito, aí, com muita criatividade e com muita segurança, né? Para conseguir realizar, levar a sua ideia de bordado para o seu tecido, tá? Espero você no próximo vídeo ou em alguma live aqui do canal também, tá? Tá aparecendo aqui do ladinho para você clicar. Beijo, saúde e alegria, muita paz no coração de todos nós e até a próxima. Tchau, tchau!